Isso já aí entra o quê? Minha experiência pessoal, né? Minha experiência pessoal. O que acontece? Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu creio que eu fui batizada com o Espírito Santo lá atrás, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu não duvido do meu batismo, mas mesmo eu batizada com o Espírito Santo, eu fui parar no ocultismo. Como que isso aconteceu? Foi porque eu tinha problemas emocionais que eu não sabia lidar, eu não tinha informação suficiente para acessar e eu não soube como agir, não soube o potencial que eu tinha ali dentro de mim. Até porque a crença, por exemplo, uma das chaves que eu até vou deixar aí para o pessoal. Você que é batizado você que é batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Fale em línguas. Por quê? Porque eu falar em línguas traz revelações, traz entendimento. Às vezes as pessoas têm a crença de que assim, não, fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas uma vez, pronto. Ou então, para me falar em línguas, tem que estar muito emocionado, ou muito envolvido, ou tem que ser uma oração muito assim, um momento especial. E na verdade não, o dom de falar em línguas, ele é um dom para você se auto-edificar, ele é para auto-edificação. Então, quando você fala em línguas, o Espírito Santo vai trabalhando em você. Você fala em mistério com Deus, é uma oração entre você e Deus. O mal não entende o que você está falando. E aí, na Bíblia fala que o Espírito Santo ora por nós, porque a gente não sabe como orar direito, né? Então, eu creio que quando a gente ora em línguas, o Espírito Santo está ali, nos ajudando a orar e pedindo para Deus coisas que a gente nem sabe. Às vezes a gente tem comportamentos, tem pensamentos, sentimentos dentro da nossa alma, né? Dores emocionais que a gente não tem noção, não tem consciência. E aí, quando você ora, você sai do consciente, você sai do controle. Quem tá ali é o Espírito Santo. E aí, o que acontece? Você, saindo da racionalidade, digamos assim, não que você fique inconsciente, né, na oração em línguas, mas você sai da razão. Não tem como você ficar ponderando, não tem como você ficar analisando, não tem como você ficar pensando. A sua mente fica infrutífera, né? Então, quem está trabalhando ali é o seu inconsciente. E se a gente for analisar no sentido psicológico, nós somos guiados 80% pelo nosso inconsciente. 10% é do subconsciente, 10% é do nosso consciente. Então, as pessoas ficam, às vezes, tentando racionalizar as coisas de Deus. E tem mistérios que só pertencem a Deus. Então, quando eu não entendia que o dom de falar em línguas era tão importante, que trazia todas as revelações, inclusive esse acesso a esse conhecimento do sete Espíritos de Deus, eu vivia no raso. Então, tem até em Ezequiel falando sobre o rio de Deus, né? Que tem as pessoas que ficam olhando o rio de fora, tem as pessoas que molham até a canela, tem as pessoas que vão até o joelho, tem as pessoas que mergulham no rio de Deus. É verdade. E isso é um mergulho no rio de Deus. Exato. Tem pessoas que vai perguntar assim, poxa, mas onde que tá isso na Bíblia, né? Sim. Falando sobre os sete espíritos, os sete espíritos de Deus. Isaías 11:2, né? Isaías 11:2, se você ler na sua Bíblia aí, Isaías 11:2, vai estar falando sobre os sete espíritos. E esse candelabro que vocês estão vendo na foto ali, ele, só para me explicar para as pessoas ali que entenderem, era um dos utensílios do templo no Antigo Testamento, a qual Deus mandou ali construir. Esse candelabro, ele representa a plenitude do Espírito de Deus. Então, do Espírito Santo de Deus, que é o que está no meio, ele emana, ele sai outros espíritos, que são esses espíritos a qual nós estamos falando aqui. O espírito é o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Então, isso é uma representação do Espírito Santo. O Espírito Santo ali está no meio e os outros são os espíritos que emanam ali. Isso era um utensílio. Esse utensílio é mencionado no Antigo Testamento.
hoje, depois que Cristo veio e morreu por nós como um cordeiro, o Espírito do Senhor ele foi derramado sobre nós. Ele não está mais naquele templo lá onde existia isso aí. Isso aí foi uma representação do Espírito Santo. Então, as pessoas, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia se derramado nas pessoas. Quando Cristo veio, o Espírito Santo agora está derramado sobre nós. Exato. Né? Só que ele só entra com permissão, não é verdade? Exato. Ele só entra com permissão. Ele não entra em ambiente que ele não... Onde habita o pecado, onde ele é entristecido, onde você está cheio de coisa de ocultismo, de coisas erradas, ele não vai entrar em você. Não. Mas o derramar sobre nós, ele já foi, né? O Senhor Jesus disse, eu vou, mas deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E ali em Atos, o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós. Mas só para as pessoas entenderem aí, porque a gente trouxe a representação, mas ela é real. E aproveitando um gancho aqui, eu já vou aproveitar aqui um gancho para você que quer entender um pouquinho sobre esse assunto, procura sobre o podcast que nós fizemos aqui com o pastor Aislan, onde nós falamos sobre o Apocalipse, tá? Depois do arrebatamento da igreja, isso tudo aqui vai voltar, tá? O Espírito Santo vai ser retirado da terra e o sacrifício, o Espírito Santo, todos os utensílios, eles vão retornar de novo enquanto nós estamos na glória. E todos os utensílios do templo serão... o templo será reconstruído e esses utensílios voltarão. E inclusive o sacrifício de animais vão voltar, tá? Tá na palavra. Quem tiver curiosidade de saber sobre isso, assiste... digita aí pastor Aislan Bonina e vocês vão aprender sobre isso daí, já que... Desculpa atrapalhar, meio que dar uma parada, mas eu queria fazer esse gancho, convidar as pessoas a assistirem lá, tá? É muito interessante aí, viu? Por conhecimento de vocês aí, foi esse podcast que a gente fez aqui, foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu imagino. Na época. É maravilhoso. Inclusive aqui fala sobre a dinâmica das manifestações, né? Porque até deixando claro que assim, não é que existe 7 espíritos, mas é só o Espírito Santo. Porém, ele se manifesta com mais 6 formas, né? Isso, é uma são 6 formas de trabalhar. E aí, mas é bíblico. Sim. É bíblico e diz em Isaías 11:2, né? Ele fala dos 7 espíritos. E tem aqui também Apocalipse 4:5, que fala sobre as 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono, que são 7 espíritos de Deus. Essa passagem, elas nos mostra, né, que os 7 Espíritos de Deus, embora parte da Trindade também, porque às vezes as pessoas entram nessa dúvida talvez, né, de, mas não é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, tudo faz parte, né? Inclusive, nessa parte de Isaías, explica essa visão que tem ali o Cordeiro de Deus no trono, e aí, em volta, ele vê esses espíritos que se manifestam, né? Então, existe, sim, essa questão da Trindade, dos 7 Espíritos de Deus, do Espírito Santo, mas, na realidade, é tudo Espírito Santo, gente. É bom você falar isso aqui. Não são 7 espíritos, né? São só 3, o Pai, Filho e Espírito Santo. Que são do Espírito né? Santo, ele se manifesta dessas 7 formas também. 7 formas, E aí, a forma também de acessar é através, né? Primeiramente ali da santidade, da obediência. Bom, mas aí peraí, só ficou faltando o espírito do temor, né? Você falou do 6, que foi o último que você falou, o espírito do conhecimento, que foi o último, e tem o espírito do temor, que ficou faltando você falar, né? Fala um pouquinho. Exato. O conhecimento, como a gente falou, né? É referente ao aprofundamento da palavra, recebendo as revelações através da palavra e seus segredos ali. E aí tem o espírito de temor, que é essa questão da reverência, né? A reverência, o respeito por Deus e buscar ter essa vida em santidade e obediência. Viver realmente essa comunhão com o Espírito Santo. Só dessa forma que você consegue receber essas 7 manifestações do Espírito na sua vida, para que você viva, assim,
uma vida plena, né? Porque o que acontece? A gente percebe que as pessoas, elas até recebem o Espírito Santo ali, elas sentem o Espírito Santo na igreja, tem a presença de Deus ali, só que com o dia a dia delas, a correria, o trabalho, os compromissos, elas acabam se distraindo, né? Às vezes a distração não é o ocultismo, mas é a TV, é os hábitos, é a falta de ir para o secreto, é a falta de oração, é a falta de ler a palavra de Deus, né? Então, se você tem esses hábitos que te afastam da santidade, que te afastam da presença, que não fazem com que você tenha esse temor, realmente vai ficar muito difícil de você ver a manifestação completa do Espírito Santo na sua vida. Porque ele só vai se manifestar quando você entender que se você precisar de um conselho, você pode buscar a ele. Se você precisar de sabedoria, você pode buscar através da palavra. Se você precisar de entendimento, você pode buscar essas revelações através das experiências com Deus, né? Ele tem tudo pra gente, ele é tudo pra gente. Só que enquanto você tentar se distrair com as coisas da terra, infelizmente vai ficar impossível do Espírito Santo se manifestar de forma plena, mesmo que você ainda assim já tenha tido uma experiência com Deus, já tenha sido batizado, né, com o Espírito Santo. Inclusive, as pessoas que acabam acessando essa plenitude, né, representada aí pelos 7 Espíritos de Deus, as 7 manifestações do Espírito de Deus, elas começam a ter os frutos do Espírito Santo, né? Que fala até lá em Gálatas, os 9 frutos do Espírito Santo, ela passa a manifestar isso, ela passa a perceber isso, né? Só que aí o que acontece? Se essa pessoa, ela não se enche da presença, se ela não se enche do Espírito Santo, é como se o cálice, os outros cálices, sem ser a haste principal, elas ficassem vazias. E aí o que acontece? Elas vazias, elas acabam se apagando. Quando elas se apagam, pode acontecer do mal se aproximar, esse espírito de manipulação se aproximar ali, né? Por quê? Porque o que eu percebo pela minha experiência, né? Que eu tive aí com o ocultismo, com a constelação familiar. Eu fiquei sem o fogo de Deus. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis acender esse fogo com fogo estranho. E aí, o porquê que o mal ele teve essa liberdade para agir ali, com a manipulação? Porque eu não estava ativando essas 7 manifestações do Espírito Santo em mim. Mesmo batizado com o Espírito Santo, eu sentia a necessidade de buscar uma plenitude de vida fora do que o Espírito Santo já me proporcionaria. Por isso que é interessante você saber sobre o poder que você tem quando você recebe o Espírito Santo. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, eu te aconselho, busque o Espírito Santo, busque o batismo com ele, busque ter intimidade com ele, busque ter secreto, busque viver uma vida santa, pura, em obediência. Quando você tiver essa experiência com ele, e ele te encher por total e por completo, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai passar a viver realmente em plenitude. E aí, esse Espírito de Deus, né, ele pode se manifestar, mas é necessário sim a santidade, a obediência, o conhecimento da palavra, a oração, a conexão plena com Deus, né? Quando você passa a fazer isso, você recebe consciência, você recebe autoridade, você passa a orar com autoridade, você passa a orar de forma certa, né? Sabendo do que você realmente precisa, tanto no sentido emocional quanto espiritual. Você passa a ter acesso. E aí, para a gente trazer sobre o que eu falei que tem em Apocalipse 5:6. Fala aqui, ó. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Está lá em Apocalipse 5:6.
Então, os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 manifestações, são derramados sobre nós como uma nova unção, um novo poder, um acesso a uma nova dimensão. Eles atuam como guardiões, tutores, administradores celestiais, nos doutrinando e preparando para receber mais. Então, quando a gente tem essa manifestação em nós, a gente é revestido de poder e pelo fogo, né? Que daí é o que a gente conhece como batismo com fogo. Só que o batismo com fogo a gente recebe para quê? Para ministério, né? É para servir a Deus. Então, a pessoa também tem que ter essa consciência. Se ela quer viver uma vida plena, ela vai precisar servir. Ela vai precisar transbordar. Esse espírito não pode ficar ali parado dentro dela. Ela precisa se movimentar, ela precisa transbordar. Exato. Ela precisa entregar para que ele fique cada vez mais aceso, mais forte, cheio do fogo da presença, né, do Espírito Santo. Exato. E o tão bonito que é esse 7 Espírito, porque, só pra gente discorrer pro final, que esse livro de Isaías 11, ao qual fala desse 7 Espírito, ele é uma profecia. Olha que forte. Gente, Isaías 11, você lê Isaías 11, onde fala sobre 7 Espírito, é lá no Antigo Testamento. Ele estava falando de Jesus aqui, era uma profecia, que ele dizia assim, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Aqui ele está falando de Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho, o de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os que nós falamos aqui. E ainda ele fala mais. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Quem que ele está falando aqui? De Jesus. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara e sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade. Olha. E será a faixa na cintura. Esse versículo aqui é muito forte, porque está falando de Jesus. Olha, isso aqui é uma profecia que foi dita há muitos anos atrás, lá no Antigo Testamento, dizendo que Jesus viria e nele ia manifestar esse 7 Espírito. E assim que Jesus ressuscita, ele derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, e tudo isso aqui está disponível para nós. É forte, é forte. É isso aí. Então, Deus está falando, e ainda falar dos 7 Espíritos no Apocalipse. No Apocalipse, ele está falando no Apocalipse ali, mais uma profecia. Apocalipse 5, 6. Ele está falando mais que os Espíritos se manifestará de novo lá em Apocalipse. No Apocalipse ali, Ou seja, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Era uma promessa que foi feita. Aqueles que estavam lá no Antigo Testamento tinham o Espírito Santo, mas ele não era derramado. E hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo derramado sobre a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa, né? E ainda assim, infelizmente, há muitas pessoas que vão buscar outras coisas, sendo que nós temos essa maravilha, essa glória disponível para nós, para que a gente possa viver a plenitude na presença de Deus, tendo o Espírito Santo habitando em nós, além de nos curar, de nos renovar, né? Trazer a revelação da palavra e fazer nós vivemos pleno em Deus. Exato. Felizes, completos, sem falta de nada, sem precisar de nada, sem precisar ficar buscando alternativas. Sim. E ali
e precisando de mais, e de mais, e de mais, e de mais, né? Satanás é quem fica te pedindo, né? É insaciável, o inimigo é insaciável. Você entrega a sua alma para ele, hoje ele te pede uma coisa, amanhã ele te pede outra, mas não, o Espírito Santo, ele não vai te pedir. A única coisa que ele vai te pedir é obediência à palavra, sinceridade, caminhar nos caminhos dele e a promessa da vida eterna. Sim. É só isso. Secreto, né? Secreto com ele. E a gente não vive com o Espírito Santo, a gente não vive num aprisionamento. Exato. Vive livre. O cativeiro tá aberto. Exatamente. Não existe cativeiro, as cadeias caíram, as correntes caíram, nós somos livres. Exatamente. O Espírito Santo tem tudo que a gente precisa. O Espírito Santo tá tão forte aqui que eu não tenho dúvida que a nossa caixinha aqui